teria sido uma história muito maior caso o Denver Broncos tivesse perdido esse jogo. Mas ainda é uma história o quão mal o Russell Wilson tá jogando nesse começo de temporada. E não é uma aberração de 3 jogos. A gente já viu isso no ano passado. Mesmo quando ele esteve saudável no ano passado, ele foi muito mal. E o Denver Broncos pagou muito caro pelo Russell Wilson, tanto em termos de escolha, quanto num contrato de 250 milhões de dólares. E o Russell Wilson não tem sido nem sombra do que ele já foi um dia. Tem vários fatores. Novo esquema, novo time, novos companheiros, tá criando uma química ainda. Ele é um cara que passou a carreira toda dele em Seattle e ele jogava muito tempo com os mesmos jogadores. Isso você não cria de uma hora para outra. Isso leva tempo. Então é claro que ele não vai ter a mesma conexão com Courtland Sutton e o Jerry Jeudy que ele tinha com o DK Metcalf e com o Tyler Lockett. Isso leva um tempo. O Nathaniel Hackett não começou bem a passagem dele como head coach do Denver Broncos. Ele passou a chamar jogadas nesse jogo, né? Que ele contratou um ex-assistente do Baltimore Ravens para tomar as decisões de jogo, né? Tipo de punch, field goal, desafiar e tal. Não foi um bom começo para esse assistente, inclusive. É comum existir um cara na comissão técnica para isso. E ele chamou jogadas nesse domingo, né? E o que estava acontecendo, segundo a imprensa dos Estados Unidos, é que o Nathaniel Hackett estava deixando o Russell Wilson chamar jogadas. Tava deixando ali, tava dando sugestões, não tava definindo. E a gente viu um ataque muito confuso. E a gente viu um ataque muito confuso mesmo nesse jogo desse domingo, né? E não é que mudou com o Nathaniel Hackett chamando as jogadas. Mas parece que o Russell Wilson, ao invés de se encaixar no que o Nathaniel Hackett traz de esquema tático lá de Green Bay, é o Nathaniel Hackett e o ataque dos Broncos que estão se encaixando ao ataque do Russell Wilson, que é o ataque que tem muita jogada fora de estrutura, muita improvisação, muito do Russell Wilson correndo com a bola para esticar a jogada, e nisso você precisa de uma química com seus recebedores, a química que ele não tem. Então é claro que isso não daria certo logo de cara. O ideal para o Denver Broncos é colocar o Russell Wilson dentro de uma estrutura, mas o Seahawks nunca conseguiu fazer isso em 10 anos. Sim, 10 anos é exagero, né? Mas desde que o Russell Wilson virou uma estrela mesmo, né? Porque no começo o pessoal ainda falava, ele é game manager, ele tá só administrando ali a defesa, o Marshawn Lynch e tal. Mas desde 2014, 2015, que ele se tornou a estrela mesmo, não tem uma estrutura nesse ataque do Seahawks. O esquema é não ter essa estrutura. E a gente viu que não dava certo. E agora parece que há uma insistência nos mesmos erros. Então tem essas questões, né? Uma questão que é importante também. O Russell Wilson não é mais o mesmo atleta. O braço dele ainda é muito bom, ele ainda é muito forte, mas ele não tem a mesma velocidade. E a mobilidade dele é uma parte grande do jogo dele. Ele ainda consegue esticar jogadas, mas os times não precisam mais respeitar as pernas dele, né? Você não vê Russell Wilson correndo de conquistar jardas efetivamente há muito tempo, né? Isso já ano passado já era bem claro e vai ficando mais claro ainda. Claro, falei claro 2 vezes, né? Ele tem 33 anos, ele vai fazer 34 anos em novembro, né? Ele não vai ser para sempre um cara que vai conseguir uma corrida de 40 jardas, né? De 50 jardas. Mas você olha aqui para os números dele, né? Eu tô aqui com as estatísticas dele, tô procurando aqui estatísticas dele correndo com a bola. Ele não tem... Calma aí. A última vez que ele teve 40 jardas num jogo foi no dia 6 de dezembro de 2020. Então, bastante tempo. Depois disso ele teve 9 jardas, 16 jardas, 7 jardas, 26 jardas, 10 jardas. Aí foram os 3 jogos que ele se machucou em Seattle ainda. 32, 2 jardas, 16 jardas, 15 jardas, 8 jardas, nenhuma. 13 jardas, 24 jardas, 5 jardas, 2 jardas na semana 1, 3 jardas na semana 2,
17 jardas ontem. Hoje, né, no caso, Sunday Night Football. Não é mais um fator das pernas dele, né? Ele ainda é um cara que consegue esticar jogadas, que ele consegue fugir um pouco da pressão quando ela chega e se equilibrar e passar a bola, mas ele não tem o mesmo atleticismo. Isso está trazendo um claro prejuízo ao estilo de jogo dele. Eu acredito que ele vai melhorar a parte do... vai criar mais entrosamento. Esse ataque só tem a melhorar. Porque ele ainda é um quarterback muito talentoso. Jerry Jeudy e Courtland Sutton formam uma dupla de wide receivers muito talentosa. A linha ofensiva bem razoável. Eu sei que todo mundo perdeu a confiança no Nathaniel Hackett. Mas ele era assistente de um head coach muito talentoso, que é o Matt LaFleur, né? Então não é possível ele ser esse desastre todo. Então vai melhorar. Mas me parece que os dias do Russell Wilson como um quarterback de elite daquele mais alto patamar, eu não acredito que ele existe mais, né? E mesmo depois da última temporada, a gente saía assim, o Russell Wilson, ele é talentoso, ele tem como voltar ainda aqui. Eu acredito que ele vai voltar. Não era que a gente... Não, ele é esse cara. Não, a gente acreditava que ele voltaria a ser esse cara. E eu não contaria com isso. Eu tô vendo aqui o meu ranking dos quarterbacks antes de entrar na temporada. Ele tá na 7ª colocação. E de imediato eu diminuiria ele uma posição, porque eu colocaria o Lamar Jackson na frente dele, colocaria o Kyler Murray na frente dele. O Stafford começou muito mal o ano, né? Então acho que é discutível, mas imediatamente eu derrubaria ele 2 posições. Olhando aqui os nomes, eu consigo ver ele caindo mais umas 3, 4. Então ele ainda é do 2º patamar, né? Que eu coloco como acima da média. Mas eu não sei se ele é mais um top 10. Eu não sei mais se, de repente, ele vai cair para outra categoria, dependem de uma boa estrutura para jogar em alto nível, que é a 3ª categoria do meu ranking. Mas, sim, ele não vai jogar pior do que ele jogou até agora na temporada. Ele ainda é um quarterback muito bom. Ainda é um tipo de quarterback que te ajuda a vencer um Super Bowl. Ainda pode ser um quarterback que te ajuda a vencer o Super Bowl, porque ele não é isso nesse momento. Só que o gráfico da carreira do Russell Wilson claramente está apontado para baixo.